Hoje a gente vai falar sobre a Maxim 400. A gente já está falando aí das Maxi Scooters. Então, vamos conversar com um proprietário e ele vai falar dos detalhes do que ele mais gosta, do que ele vê que na realidade poderia melhorar na moto. Então, isso aqui é muito legal. Eu quero trazer aqui proprietários para falar exatamente da moto que ele está utilizando e também quero saber por que ele escolheu esse determinado modelo de moto. Isso é muito legal para a gente debater aqui com a comunidade de apaixonados por scooter. Beleza? Então vamos embora. Vamos chamar aqui meu brother TC. E aí, TC, tudo beleza? E aí, Rafael, muito boa noite, meu jovem. Boa noite, tranquilo. Boa noite, galera. Tranquilidade. É muito bom, exatamente o que eu gosto de falar, TC. É muito legal quando a gente fala com o proprietário da moto, porque ele passa para a gente a experiência do uso nele no dia a dia, no uso dele na estrada, e é isso que eu queria saber. Mas antes eu queria que você explicasse para o pessoal como é que você entrou aí nesse meio das scooters. Na realidade, quem já me conhece há mais tempo sabe que eu estou nesse mundo das duas rodas desde 1981. E sempre utilizando motos convencionais, né? Até porque naquela época as opções de scooters que existiam eram as Vespas, né? Sim. E eu também não tinha dinheiro para comprar porque eram muito caras naquela época. Então eu tinha motos convencionais normais e vim tendo moto, fui tendo motos esportivas, tendo de outros modelos também. E sempre curtindo na medida do possível, aquela fase de estudante com recurso bem escasso. E fomos tocando até 2008. Em 2008, eu tinha uma moto maior, e aí eu tinha dificuldade no trânsito com ela, porque ela esterçava pouco, era uma moto mais pesada, uma moto... Era uma Suzuki, uma GS 650. Massa. E aí, cara, a questão é que era muito difícil a manobra com ela, né? Então eu aproveitei e falei, vou comprar uma moto menor. E aí encontrei uma Neo 115 semi-nova, né, usada, e comprei. Comecei a usar. E aí o bichinho... Picou ali, hein? Picou e já era, cara. Cara, essa Neo é legal a gente comentar sobre ela, porque é uma Neo que a Yamaha, ela... vendeu bem, né, essa Neo, e é muito boa. Proprietários que têm essa Neozinha antiga adoram ela, cara. Realmente, na realidade, ela foi a responsável por me fazer gostar desse segmento, né? Foi o primeiro contato que eu tive com o mundo das scooters. Então, ela foi a grande... grande... E aí dela, você puxou para a NMAX? Não. Teve outra? Dela eu puxei para PCX. Certo. Aí eu comprei uma PCX, fiquei um tempo com a PCX, aí sim eu fiz o salto para NMAX. Massa. Porque quando eu lhe conheci, tava com a NMAX já, então não peguei na fase da PCX, não. Não pegou não. Você já, quando a gente se conheceu, eu tava com a NMAX, e aí depois que foi que eu migrei para essa que eu atualmente estou usando, que é a Maxim 400. Cara, é muito legal. A gente fez uma viagem para Natal. O TC, ele morava aqui em Recife, agora que ele está lá em Vitória, no Espírito Santo. E, cara, na realidade, por isso que eu gosto sempre de falar, para quem quer economia, a PCX ela é mais econômica. Mas para quem quer desempenho, na estrada a gente fez um teste e o TC foi embora e eu perdi ele de vista exatamente da diferença entre a PCX e a NMAX. Verdade, cara. Aquela viagem memorável, né, para Natal. Muito legal. Show de bola. Muita saudade daquela época, hein, cara. Foi muito legal. E aí, TC, eu queria ter exatamente, é massa que o pessoal viu que você já tem esse background todo aí na baixa cilindrada. E qual foi o salto aí? Por que você escolheu subir tanto de categoria direto para uma 400? Como é que foi aí? Na realidade, eu já havia tido contato com cilindradas maiores bem anterior, né? Mas o que efetivamente fez com que eu sentisse a necessidade de uma scooter de maior cilindrada, de maior resposta, foi a Titia Crazy. Então andar com garupa dá diferença, né? Porque o que acontece, cara? A gente viaja bastante, né? Passeia muito e eu sempre
na maioria dos casos, eu estou acompanhado da minha esposa, né? Ela é a minha garupa oficial. E o que acontece é que a scooter de baixa cilindrada, você anda tranquilo com ela, não tem dificuldade, é econômica, atinge ali seus 100, 110, 120, se precisar. Mas a diferença é a questão do torque quando você precisa as ultrapassagens. Sim. Então, quando você está garupado, e se você está num trânsito pesado, às vezes até numa pista dessas que não são duplicadas, né, que são 2 sentidos, uma faixa em cada sentido, e aí fica um pouco mais tenso para você fazer as ultrapassagens, né? Se você depender pura e simplesmente do motor, não são todas as condições de pista que te permitem fazer aquela ultrapassagem tranquila, né? Isso. Então, você acaba tendo que fazer uma tocada, né? Uma pilotagem um pouco mais agressiva, tipo aquela que você já vem se aproximando de um veículo, calculando a passagem de outro que vem ou não em sentido contrário, e já aproveita e segue sua viagem. Mas qual era o resultado disso? A minha esposa ficava mais tensa. Eu percebia que isso deixava ela um pouco mais tensa, então eu não curtia tanto a viagem. Esse é um aspecto, né? Essa mudança de pilotagem que a gente tinha que fazer por causa da falta de potência e torque que as scooters de baixa cilindrada têm. Isso aí não tem como negar, né? E aí tem uma coisa também, se acontecesse uma situação emergencial, você não tinha o que fazer ali, né? Você não tem reserva de potência, né? Você está ali, na realidade, no limite do limite da tua scooter. E esse é o aspecto. O outro aspecto é a questão de conforto, realmente. Porque a minha NMAX, eu fiz uma série de mudanças, troquei os amortecedores, comprei aqueles YSSH, coloquei nela, comprei uma almofada pneumática que eu colocava no banco, mas é tudo paliativo, cara. Na realidade, o garupa sofre bastante. Eu, piloto, não senti necessidade nenhuma. Para mim, estava tranquilo, todas elas. Não senti dificuldade na NEL, não senti dificuldade na PCX, não senti na NMAX. Tranquilo, mas o garupa ele sofre bastante. E de novo, né, outra coisa, se fosse para você continuar viajando sozinho, de repente a NMAX até supriria ainda, né? Eu provavelmente não teria trocado. Sim. Porque a NMAX é uma scooter de muita qualidade. Tem uma boa resposta, tem um consumo muito bom. E ela é confortável também, a posição de pilotagem dela, principalmente tendo aquela terceira posição de pé, né? Então era uma scooter que me agradava bastante, eu gostava muito dela. Não tinha, assim, interesse em trocar por causa dela propriamente dita. E isso é legal da gente comentar, exatamente porque muita gente fica com aquele pé atrás. Então, será que então numa baixa cilindrada a gente vai conseguir viajar? Vai. Agora você tem que ter muito mais cuidado na hora dessa viagem, um pouco mais de planejamento também, tem um pouco mais de tempo também, isso é importante, né? Já que você numa baixa cilindrada tem que manter uma velocidade de cruzeiro menor, fazer mais paradas em postos de combustível e acaba reduzindo ali o teu tempo de estrada com luminosidade, né? Para viajar com as scooters de baixa cilindrada, uma coisa padrão você não pode ter pressa. Sim. Tem que estar tranquilo, tem que estar com um planejamento com folga, porque além dos imprevistos da viagem que acontece, você precisa estar mais relaxado, até também para curtir a viagem, né? Sim, claro. Porque a tocada legal de uma viagem para você curtir, na minha opinião, né? 100, 110. 100, 110, você fica bastante resguardado com relação à questão de fiscalização, você tem uma possibilidade de reação mais rápida. Sim. E você consegue curtir, né? Eu diria que 100 é a velocidade ideal. Não é muito devagar, você não atrapalha o trânsito, também não é muito rápido, não te deixa tenso. Então, juntando esses dois fatores, cara, tranquilo. Aí você consegue isso fácil com a PCX, você consegue isso fácil com a NMAX, consegue isso fácil com a SH150. Essas scooters dessa faixa, você consegue tranquilamente esse nível de resposta em viagem de qualquer distância.
E não tem Sim. distância, não tem limitação, né? Tem muita gente que acha que o CVT esquenta e não sei o quê. Não tem nada disso. Você pode, enquanto tiver gasolina como no tanque, pode tocar. Vamos embora. E aí, TC, quando você foi procurar subir exatamente de cilindrada, quais foram as motos que tu observou e por que a Maxim se encaixou aí para você? Quando eu comecei a procurar uma moto de maior cilindrada para trocar, eu comecei aí em Recife. Eu estava aí, não sei se lembra, comentei com você. Lembro. E aí eu fiz o test rider na SH300, fiz o test rider na Downtown 300. E aí, nesse meio tempo, eu me transferi de Recife para Vitória, aqui no Espírito Santo. E chegando aqui, dos testes que eu havia feito aí em Recife, eu tinha, assim, uma inclinação maior para a Downtown 300. Certo. Mas tinha um problema. A minha necessidade era para agradar meu garupa. E a Downtown 300 tinha uma deficiência já conhecida do público, que era a posição de pés para o garupa. Aí eu teria que fazer adaptações, e uma das coisas que eu tinha pensado quando falei vou trocar e pegar uma moto de maior cilindrada, eu tinha planejado o seguinte: ó, eu quero pegar uma moto que eu não precise fazer nada. Entendi. Eu quero comprar uma moto e andar, sem ter que fazer nada, sem ter que mexer com kit de rolete de potência, sem mexer com amortecedor, sem ter que mexer com banco, sem trocar isso, aquilo. Eu queria comprar e andar. E aí a Downtown apresentou essa dificuldade, que de cara eu já teria que fazer adaptação no apoio de pés para o garupa. Uma outra questão ainda da Downtown. Você conseguia colocar o seu pé numa outra posição de pilotagem ou só numa posição única ali embaixo? Não, isso aí foi uma outra deficiência que na minha avaliação é grave para a Downtown. Aquele desnível que você tem na Downtown é impraticável. Você não consegue colocar os pés ali. Eu costumo dizer que se você colocar o pé ali, você fica naquela mesma posição que as mulheres ficam para fazer exame ginecológico. É verdade. Porque o seu pé fica muito alto, cara. Fica assim, completamente... Eu diria que aquilo ali não é nem para apoio de pés, é mais uma questão do design dela mesmo. É interessante, assim, eu que utilizo a SH300, que também só tem uma única posição, eu não sinto muita necessidade. Mas para quem vem, principalmente da NMAX, que está mais acostumado a pilotar com essa posição, realmente pode ser que sinta aí, né? E no caso da SH, que eu também fiz o test rider aí em Recife, foram duas questões assim chaves para mim, que foram determinantes dela não ser a minha opção. O primeiro fator é a proximidade da bolha com o piloto. A posição de pilotagem é muito perto, entende? Então, isso causa uma sensação de que eu estou num carro. Uhum. Aquele troço enorme na frente e ali agarrado, né? Parece que eu estou num carro. Esse foi um aspecto. Mas isso até, na hora, eu pensei, não, mas pega essa bolha aqui, corta ela um pouquinho mais baixa, porque eu não gosto de bolha muito alta. Porque uma das coisas que eu curto muito é pilotar na chuva e pilotar à noite. Sim. Então são coisas que eu curto bastante, gosto muito. E a bolha na chuva é terrível. Você de noite, sob chuva de noite, ao cruzar com o veículo, você não enxerga nada se tiver a bolha na tua frente. Zero. Então, esse foi um aspecto. E o outro aspecto foi que eu simulei mudanças de corredor com ela. Então eu simulei vindo num corredor e fazendo aquelas manobras rápidas de troca de um corredor para o outro, passando entre um veículo e outro. Aí nessa situação, o guidão pega no meu joelho, nos dois lados, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, ele pegava no meu joelho. Aí para isso, eu vou de boa. Para isso não acontecer, eu tinha que abrir as pernas, entendeu? Para o guidão entrar entre uma perna e a outra. Sim. Então, foi um outro fator. Tirando esses dois aspectos, eu achei ela muito boa, macia, uma resposta muito boa de motor, silenciosa. Achei ela um pouco baixinha também, a altura para o solo. Eu não cheguei a testá-la com garupa, né? Sim. A Downtown eu cheguei a testar com garupa. Mas eu achei que com a minha garupa ela ia ter um pouco mais de facilidade de raspar
em lombada, em alguma diferença de relevo, né? Mas então, aí eu vim para o Espírito Santo com essa questão aí, e você se lembra que a gente conversava muito sobre a X-Max. Não, e você foi fazer o teste na T-Max ainda, não é isso? Pois é, aí quando eu vim para Vitória, eu fiz um teste na T-Max. Mas por que eu fiz um teste na T-Max? Porque eu cansei de esperar a X-Max. Sim. Cansei, falei, cara, esse troço não vai vir pro Brasil e eu vou ficar aqui esperando e eu preciso agora. Aí eu peguei a T-Max. Eu tinha fechado o negócio com ela, já estava uma semana comigo, eu andando, tem até vídeo no meu canal lá, de eu usando a T-Max. Fui até buscar uma encomenda aqui, o meu amigo Bruno lá de Caruaru, tinha mandado para mim, abração aí, Bruno, tinha mandado uns bolos de rolo para mim pelo aéreo, e aí eu estava indo lá no aeroporto, no terminal de cargas da Gol, retirar os bolos de rolo que ele havia mandado para mim. Aí eu fui na T-Max também, eu já estava comigo, tudo fechado. Isso foi, se eu não estou enganado, numa sexta ou num sábado, não me recordo bem. E no domingo eu tinha um passeio marcado. Não, foi na sexta. Foi na sexta. Porque domingo eu tinha um passeio marcado para as Serras Capixabas, com a galera aqui. E já estava tudo certo de eu ir nela já com minha scooter oficial. No sábado, cara, eu assisti um vídeo do Madeira. Madeira Performance, canal show de bola em relação à parte de manutenção de moto, cara. O cara é top, viu? Só que ele é geralzão, né? Não... ele é geral e ele também, na realidade, ele trabalha mais com alta cilindrada. Ele trabalha ali com as scooters de quem ele conhece, que já tem uma moto de alta cilindrada, ele acaba fazendo. Isso e ele já teve uma T-Max. Pois então. Aí eu vi um vídeo, não sei como que isso chegou. Eu tava procurando vídeos sobre a T-Max para poder me informar e tal. E achei um vídeo do Madeira sobre uma T-Max. Cara, quando eu vi o curso de manutenção dela, eu falei, você tá doido? Não dá para mim não, porque a gente sabe que quando você sobe cilindrada, o custo de manutenção sobe junto. Não tem esse negócio de você ter uma 150 ou uma 160 e pegar uma 300 ou uma 400 e achar que os custos vão ficar iguais. Não vão. A moto é mais cara, o custo de manutenção é mais caro, não tenha dúvida. Não é tão desproporcional, mas é. Só que no caso da T-Max, você tá doido. O conjunto de faróis, eu não vou me lembrar exatamente dos valores, não, mas eu sei que tinha uma peça nela que custava R$6.000, que era um farol. 8 mil os faróis. Aí tinha um negócio do módulo que eu acho que era 6 mil. E a correia, R$3.000. Eu falei, você tá doido? Dá pra mim não. Ela é uma excelente moto, é uma moto de qualidade. Isso aí a scooter T-Max é fantástica, 530 cilindradas, mas a grande diferença da T-Max, Rafael, em relação às outras scooters, é a suspensão traseira, porque a suspensão traseira da T-Max é igual das motos convencionais, ela tem balança normal. Ela não tem toda aquela massa de CVT e correia e tudo agarrado, aquele bloco maciço junto, se mexendo para baixo e para cima com a suspensão. Tudo fica em cima do chassi central ali, a caixa, a transmissão, tudo bonitinho, CVT. E aí só tem uma balança com uma correia dentada, que vai lá para uma coroa traseira. Né? Macio, uma delícia, cara, uma delícia. Mas eu fiquei assustado, fiquei com medo. Na realidade, não estava para mim. Era uma scooter muito cara. O custo de manutenção era acima da minha condição. Então, eu já conversei com o proprietário do qual eu estava pegando, que ela era seminova, era uma T-Max 2015. E aí, eu conversei com ele e falei assim, eu não vou ficar com ela não, cara. Porque aí expliquei para ele a situação e tal. Ele compreendeu. E aí, por isso, eu não fiquei com a T-Max. Agora é interessante a gente falar aqui como é importante, né, você assistir vídeos da moto que você está pretendendo comprar, exatamente que você sai pegando informação de um canal, de outro canal, e vai construindo exatamente se aquela scooter vai ser ou não ideal para você, né? Isso é que é legal, cara. Com certeza. Os vídeos no YouTube são fundamentais para a decisão da gente, porque você tem
uma série de visões diferentes. Sim. Você tem muitas visões. Você tem, por exemplo, no caso da scooter, você pode ter a visão do Rafael Cantarelli, pode ter a minha visão, pode ter a visão do Net House, pode ter a visão, enfim, de vários canais. Sim. Isso te ajuda a construir algo. Não quer dizer que você vai acertar 100%. Porque tem... E uma coisa que eu gosto de falar, né, TC? Só te cortando rapidinho, assim, uma coisa que para você não pode ser muito importante, que para mim pode ser. E aí só você escutando as duas e o cara diz, não, realmente aquilo ali... Tipo, o Rafael nunca comentou sobre isso, mas o TC comentou e para mim isso aqui é importante. E aí o cara vai construindo a visão, né? Com certeza, exatamente isso, porque o que eu ia exatamente colocar quando você também trouxe essa informação, que tem a questão, tem as questões que são genéricas, ok? Potência, mas nisso tudo tem o fator chamado humano, o fator da subjetividade, o fator que é a característica sua, aquilo que é você. Né? O Rafael acabou de dizer que ele ficar numa posição só, sem ter que mudar de posição das pernas, não incomoda. Mas não é todo mundo que pensa ou que sente-se dessa forma, né? Então é essa pessoalidade que aí não tem jeito, aí é com você. É onde entra a importância do test rider, na minha opinião, né? Sim. Aí, beleza, aí você viu que a T-Max ficaria realmente muito fora. E aí tu já foi direto para Maxim ou testou outras motos também? Tu não chegou a olhar nenhuma Burgman? Então, eu fui, aí chegando aqui em Vitória, eu fui a Suzuki, eu queria dar uma olhada na Burgman. Aí cheguei lá na Suzuki, ele não tinha Burgman disponível, mas eu tinha um amigo que tinha. E aí eu conversei com ele, dei uma olhada na Burgman e uma das coisas que não me agradou na Burgman foi a suspensão dela. Eu achei ela muito molenga e ela batia muito facilmente nas lombadas, arrastava muito molenga. Eu não sei se era algum problema no amortecimento dessa moto, por não ser zero, né? Por ser uma característica dela, mas o fato é que eu não gostei muito disso, achei ela muito boba na mão. Era 400 ou 650? 400. Certo. 400. Era relativamente nova, o último ano que tinha saído, ela estava muito novinha. Eu acho que era característica mesmo. Então, eu não agradei, aí tinha outras, tinha People, né? A People 300 também, eu olhei, não gostei, porque era fundo, era piso plano, me lembrou muito a SH já tinha testado, eu sentei nela e virei o guidão e achei que ia acontecer a mesma coisa também. E aí, eu fui ver a Citicon. Sim. Eu saí da Suzuki, porque aqui em Vitória tem uma rua, uma avenida, que é a Avenida Marechal Campos, onde praticamente ficam todos os concessionários de moto. Como é aí em Recife, aquela rua lá, A Concórdia ali tem muita da Concórdia, que tem bastante coisa de motos ali, né? E aqui é mais ou menos assim, e todos os concessionários de motocicleta praticamente estão ali. Só não estão ali a BMW, a Triumph e a Ducati, que é de um dono só e está num outro local, junto, tudo no mesmo prédio. As outras todas estão ali. Estão em outros lugares também, mas naquela avenida você tem uma representação de todas elas. Aí, da Suzuki para Dafra, era só atravessar a avenida. E aí eu saí da Suzuki e fui lá para testar a Citicon. Nunca tinha se passado na minha cabeça a palavra Maxim, porque eu conhecia Burgman, e ouvi falar e tal, mas nunca tinha ouvido nada a respeito da Maxim. E fui lá na Dafra testar a Citicon. Cheguei lá, tinha uma test rider, eu peguei a Citicon, fui fazer um test rider, e o que não me agradou na Citicon foi um dos fatores que não me agradou na SH, que foi a altura da bolha. Certo. O final da bolha da Citicon, ela tem uma nervurazinha, como se fosse um reforço, em toda a borda dela, e aquela borda ficou exatamente aqui, ó, na linha do meu olho. Então, quando eu estava pilotando, eu tinha que ficar assim, ou olhava por cima, ou olhava por baixo daquele nervinho, que aqui dá uma distorcida na imagem. Isso me incomodou muito, aí eu fiquei em dúvida, aí perguntei para o vendedor se já existia alguma bolha
no mercado um pouquinho mais baixa, ele falou que tinha, entrou no Mercado Livre, me mostrou e tal, e aí conversando com ele, já assim, bem inseguro do que eu ia realmente fazer, porque o meu projeto original era a X-Max 300. Sim. Mas enjoei de esperar. E aí eu tava pegando então a Citicon 300, quando eu olhei pro lado e vi no showroom 2 Maxins. Eu falei, que moto é aquela ali? Eu falei assim, essa é a Maxim 400. Eu cheguei perto da moto, sentei na moto, coloquei os pés, segurei no guidão, olhei o painel, olhei a moto, funcionei ela, acelerei, perguntei, quanto é? Aí ele falou assim, é tanto. Eu falei, se pagar à vista, você vai por quanto? Tanto. Vou levar. Vocês têm o teste dela? Nem fiz o teste, cara. A moto me vestiu de um tal jeito que eu não senti necessidade de fazer o teste na moto, cara. Você é doido. Isso é muito legal, cara. E aí, você, beleza, fechou a Maxim e começou a utilizar, né? Exato. Quais foram as vantagens que você viu nela e quais foram algumas coisas que você acharia que poderia melhorar? Então, não sei se você se recorda, eu comentei com você lá em São Paulo, quando a gente estava lá no Salão Duas Rodas. Esse ano passado, né, o último Salão Duas Rodas, a maior ênfase foi para o segmento das scooters. Então, tudo Sim. de scooter estava lá. Eu fui ao Salão Duas Rodas, passei em todos os stands, em todos os lugares, em todas as opções, e em nenhum momento eu me senti tentado a TC, troca Maxim por alguma coisa dessas aqui. Nenhum momento. Por quê? Porque hoje eu sinto as minhas necessidades plenamente atendidas com a scooter que eu tenho hoje. Maxim 400, ela me atende assim, na íntegra. Ah, TC, era perfeito? Não. Tem algumas coisas, pouquíssimas coisas, que eu sinto falta, né? Uma delas é o computador de bordo. Ela não tem um computador de bordo. Ela só tem assim, a informação básica do odômetro total e o odômetro parcial. E só. O resto, né? Não tem consumo de combustível, não tem nada. Tem consumo de combustível médio, não tem consumo de combustível instantâneo, não tem, sim, as informações de um computador de bordo que você tem na PCX, que você tem na NMAX. Mas é uma característica da Sim Motors. Nenhuma motocicleta dela tem essa opção. É uma característica dela. Entendeu? Então, essa é uma questão que eu achei que faltou nela. Seria bom se tivesse. Né? Galera, as scooters, todas estão no mercado, são excelentes. Por isso que eu não gosto de falar em pontos negativos. Por que não são pontos negativos? Porque o que pode ser negativo para um não é para outro. Então, assim, por isso que eu digo, quais são as coisas que poderiam ser melhoradas? Então, esse é um ponto que poderia, mas pode ser que tenha gente que não faça questão nenhuma de ter esse tipo de informação. Então, é por isso que é legal a gente comentar sobre isso, né? Exato, é um aspecto. E, assim, eu não tenho outra queixa. O que eu sinto falta nela é isso. Posição de pilotagem. Nossa, a posição de pilotagem dela é extraordinária. Extraordinária. E uma das coisas que minha esposa amou nessa motocicleta é a questão do desnível. Sim. Da posição de pilotagem do piloto e do garupa. É bem mais alto o garupa, bem mais alto. É coisa de 15 centímetros ou mais, em termos de altura. E ainda em ângulo crescente. Né? E aí, qual é o resultado disso? O resultado que é aquela situação que o garupa tem que ficar assim, ó, para poder enxergar na frente, ficar torcendo de lado assim para poder ver do lado da cabeça do piloto. Na Maxim você não tem, porque o garupa vê por cima. Naturalmente vai depender da estatura Sim. do piloto. Mas no meu caso, a minha estatura e a estatura da minha esposa, ela vê por cima. Então ela não precisa ficar com esse movimento. E isso você sabe. Isso desestabiliza também
o equilíbrio da moto quando a pessoa faz esse movimento. Você sente no guidão quando a pessoa faz isso. E eu não tenho essa dificuldade, entendeu? Isso é nossa, isso é fantástico. E aí a parte dos pés também, Rafael, são muitas posições que você tem. Você tem uma posição com as pernas bem recolhidas, que é ali no finalzinho do apoio de pé. Você tem um pouco mais para frente. Você tem um pouco mais para frente. Você tem que eu chamo de terceira posição, que é aquela inclinada assim. E você ainda tem aquela que você coloca lá no finalzinho e fica com a ponta dos pés para fora, praticamente com a perna totalmente esticada. Muito e bom. Volto a dizer, com a minha estatura, eu tenho 1,76 m, né? Então, a posição de pilotagem é fantástica. E o assento é um verdadeiro sofá, cara. É um negócio gigante. Não precisa fazer pouco conforto, então, com ela? Não, de jeito nenhum, não precisa nada ali. A espessura pro garupa é isso aqui, ó, é um negócio muito grande. Não há necessidade. Então, e também para a posição do garupa com o pé ali, também é tranquilo? Tranquilo. É um apoio mais largo. Eu diria para você que ele é 2,5 vezes mais largo do que o da NMAX, que é aquele fininho. E é comprido, mais largo que a largura normal dos pés de sapatos. Sobra um pouquinho, entendeu? Então você não. Ele é retrátil? Retrátil, ele fica sempre fechado. Você abre, ele se move para as laterais, você usa, depois pressiona, ele volta e fica fechado, fica travado na lateral. Uma outra coisa em relação ao compartimento interno dela. Então, essa é uma outra grande vantagem. O porta-malas dela cabem 2 capacetes fechados, tranquilo. Só não cabem 2 capacetes se for daqueles capacetes premium classe B, que tem um casco grande. E esses capacetes premium de B para cima, B, A, ele é um capacete que tem um revestimento acústico maior, ele tem um conforto térmico maior, mais área de ventilação, então tem um casco um pouco maior. Então, são os postos, né? São, exatamente. Nesses casos, você não consegue colocar 2 capacetes, fica faltando muito pouco, porque na parte da frente, ele tem um encaixe de capacete, fica abaixo, o capacete de casco grande cabe normal. Aí na parte de trás, que ele encaixa e entra debaixo daquele apoio lombar do garupa, ele encaixa ali embaixo, aí ele força um pouquinho. Eu diria que se tivesse mais 1 centímetro de altura, ele entraria e caberia inclusive 2 capacetes de casco grande. Mas se forem capacetes normais? Capacetes normais cabem tranquilamente, 2 ainda sobra espaço para você botar outras coisas no entorno dele. Tranquilo. E aí você equipou com um baú também? Porque como eu tô sempre viajando garupado, né? Igual você, viaja bastante garupado. E aí a gente carrega bastante coisa, bagagem para 2, equipamento, mais um monte de coisa. E o baú traz uma facilidade muito grande. E eu também tenho capacete de casco grande, né? Quando eu faço viagens mais longas, eu uso capacete de casco grande. E aí eu preciso do baú. Certo, show de bola, velho. Isso é muito legal, exatamente, deixa de conversar com o proprietário, porque ele mostra quais foram as características que ele escolheu exatamente para adquirir a Maxim. E aí vem uma parte crucial que muita gente com certeza vai mandar nos comentários. Galera, se a gente também não comentou alguma coisa aqui, deixa nos comentários, porque também o TC, ele está sempre respondendo. Também convido para você ir lá no canal do TC, se quiser saber sobre o Maxim, acompanhar os passeios dele, dá um pulinho lá, o link vai estar também na descrição. É muito legal, porque você vê a visão exatamente do proprietário. Manutenção, TC. E aí? Como é? E é difícil de você adquirir peça da Maxim 400? Meu jovem, olha só. Não é difícil. E a manutenção dela não é tão mais cara do que a Maxim. Ela é uma scooter que tem a programação... Do que tu falou, não é tão mais cara do que a Maxim? Não, ela não é tão mais cara do que a... NMAX. NMAX, certo. Falha. Então, vamos lá. A manutenção da Maxim não é tão mais cara do que a NMAX que eu tinha anteriormente. Sim. Só para fazer um comparativo de quem migrou para cima, né? Eu esperava que fosse maior, mas eu fiquei surpreso positivamente. Eu achei que a diferença fosse ser maior. E não é tão grande a diferença. E outro detalhe,
As revisões dela são a cada 5.000 quilômetros rodados. Certo. E felizmente, a Dafra e a Sim Motors só dá 1 ano de garantia. Por quê? Porque esse negócio de 3, 4 anos de garantia, isso é lance comercial, cara. Porque amarra o cliente a ficar fazendo as revisões dentro do concessionário. O índice de confiabilidade da moto é grande, mas não dá problema. Um caso ou outro que alguma coisa foge da curva, entendeu? Mas, em regra geral, a moto vai muito bem, 2, 3 anos, tranquilamente, sem problemas. Mas só que você fica amarrado a ter que ficar fazendo as revisões dentro do concessionário e para poder preservar a garantia. A Maxim não, a Maxim ela só tem 1 ano de garantia. Então, depois de 1 ano, se você quiser fazer revisão fora, não é o meu caso, eu faço dentro do concessionário, só que eu começo a investir em peças com opção de outros fornecedores, entendeu? Eu consigo comprar as peças originais da Maxim fora do concessionário em custos menores do que dentro do concessionário. Certo. Eu continuo usando as peças originais, só que eu busco fornecimentos menores, entendeu? Mas mesmo dentro do período de garantia, a faixa de revisão não fica cara. A revisão de 10 mil que eu fiz na minha moto custou R$600. E eu acho que está num nível muito semelhante ao das scooters de baixa cilindrada. Sim, e olha que a gente já está falando de uma maxi scooter, né? Porque o pessoal tem que entender, tem a baixa cilindrada, a média que é na faixa ali de 250 e 300. Quando você passa disso, aí já vai para a maxi scooter. Então veja que você está numa categoria bem superior. Então a qualidade do acabamento da moto, tudo isso ele conta exatamente quando você migra para essa categoria, né? Muda muita coisa. Apesar de que as scooters de média e de baixa cilindrada também têm um excelente acabamento, materiais muito bons, mas as de maior cilindrada, elas se preocupam um pouco mais com isso, né? O painel da Maxim é um painel enorme, grande, vistoso, aquilo ali naturalmente tem um custo embutido naquilo ali, né? Então, mas mesmo assim, você não percebe tanta essa diferença, é perfeitamente aceitável. E o detalhe, né? A Maxim 400 hoje está sozinha no mercado. Exato. Ela tá precisando, né, na realidade, que os concorrentes coloquem scooters nessa faixa de cilindrada. E até porque a Burgman saiu de linha. Exatamente por isso. Saiu de linha também mundialmente, então não vai As duas saíram de linha, as duas. E a gente está exatamente precisando, o mercado brasileiro está querendo absorver essa faixa de cliente que quer subir de cilindrada. Essa é uma outra coisa que eu já tinha visto alguns vídeos, na realidade foi um vídeo, né? Um vídeo de um proprietário que disse que a carenagem de baixo da moto dele caiu numa chuva e ele teve que passar 4 meses esperando. Já viu alguma situação como essa? Já soube alguma coisa em relação à Maxim sobre isso? Eu soube desse caso, na época eu acompanhei isso, até fiz contato com essa pessoa e sugeri onde que ele encontraria essa carenagem, que ela existia, mas peças para Maxim 400, o fornecimento é regular, é tranquilo, você chega no concessionário e encontra. O que você não encontra, porque são peças de uso menos normal, né? Por exemplo, uma carenagem ou coisa parecida, aí você faz o pedido na fábrica, entre 15 e no máximo 30 dias você recebe. Ainda não tem o conhecimento de um apagão, apenas esse que foi veiculado, mas a pessoa achou. Certo. Né? Mas isso é possível de acontecer, porque acontece com todas as marcas, né? A outra coisa aí que o pessoal com certeza vai querer saber, o consumo dela. Como é que fica na cidade e na estrada? Bom, em relação ao combustível, eu uso a minha Maxim no trânsito pesado urbano para tudo. Até aos 18 mil quilômetros, eu só usava a Maxim. A partir dos 18 mil, que eu adquiria uma Volts EV1, então passei a usar a Volts e menos a Maxim no trânsito urbano. Mas até os 18 mil, só usava ela, 100% do tempo, 18 mil quilômetros. E ela regularmente fazia 23, 23,2, 22,8, ficou ali oscilando o tempo todo nessa faixa aí de consumo.
Então eu sempre respondo 23 km por litro na cidade. Tendo uma tocada normal, não é aquela que sai esgoelando no farol, no semáforo, e não estou disputando com ninguém, é uma tocada normal, tranquila. Esse é o consumo dela na cidade. Na estrada, na condição garupado, que normalmente é a minha condição, ela faz 28 km por litro, andando entre 90 e 100 km por hora. 28 km por litro. E sozinho, que foram pouquíssimas as vezes que eu viajei sozinho com ela, mas viajei e ela chegou a fazer 30,5 sozinho, essa mesma faixa de velocidade. Entre 90 e 100, que é a velocidade que eu gosto de viajar. Muito bom. Então ela tem, na realidade, ela é bem econômica para a cilindrada da moto. Bem legal. Sim, é porque justamente ela é monocilíndrica. Uhum. Então, se por um lado você tem essa vantagem que te traz o motor monocilíndrico, que é um consumo mais moderado, você tem um outro efeito colateral, que é uma segunda coisa que eu acabei me lembrando agora, que eu não tinha falado, que é uma vibração que ela tem entre 3.200 e 3.900 RPM. Nessa faixa de giro, ela vibra um pouquinho. Nada que seja assustador, preocupante ou que incomode, mas ela vibra um pouquinho. Passou disso, zero vibração. Massa, velho. Muito legal. Isso é muito bom de a gente exatamente ver, porque, olha, essa característica só proprietário ele vai ter a percepção. Isso é muito legal. E interessante, Rafael, que essa é uma percepção minha. Sim. No estilo de uso que eu tenho, na forma como eu uso, né? Outras pessoas podem ter opiniões diferentes, mas eu tenho certeza que não vai fugir muito. Eu participo de um grupo de WhatsApp de proprietários de Maxim e as conversas lá gira sempre em torno disso aí. Uma outra coisa que também, com certeza, o pessoal que está interessado aí na Maxim hoje está querendo saber é sobre o seguro. Se tu fizesse seguro nela, qual fica mais ou menos a média? Claro que a gente tem que explicar, né? Seguro varia muito de perfil, de estado, de região, então, mas mais ou menos o seguro ele ficou aí. Pronto, vai fazer um pouquinho um comparativo em relação à NMAX. Então, quando eu fiz o seguro da NMAX, ele custou para mim aqui em Vitória R$713. E me lembro que quando eu fui para Recife, eu tive que fazer um endosso, porque a sinistralidade de Recife é mais alta que aqui. Sim. Aí eu tive que pagar 200 e poucos reais para fazer um endosso para a Praça de Recife. Certo. E aí, mais a base que eu fiz aqui, 713. Aí quando eu fiz a Maxim, ficou em 1.180. Não é muita diferença, não. Eu não achei. Não. Para ser mais do que o dobro, né? Exato. E sai mais ou menos na mesma média. Para você ter ideia, eu pago na minha SH 1.300 aqui em Recife. Então seria mais ou menos aí em torno de R$1.000. Então seria equiparado aí uma com a outra. Foi o primeiro que eu fiz, né? O segundo que eu já renovei agora já caiu para 990. Ah, bom. Muito legal. Né? Mas aí já é uma questão de pontuação, de progressão e tal. O primeiro que não tem essa bonificação é que realmente faz a diferença, né? Muito bom. Então, hoje no mercado não teria nenhuma outra scooter que você substituiria a Maxim hoje? De jeito nenhum. A única coisa que talvez pudesse mexer comigo seria se a X-Max viesse 300 e se ela não tivesse estragado a terceira posição de pé. Ela tirou a terceira posição que a NMAX tem, ela tirou na X-Max. Isso realmente, para mim, faz muita diferença. É uma moto com menos potência e ainda sem a possibilidade do terceiro apoio de pés. Sim. Então, hoje, eu não vejo nenhuma outra opção. Não sinto necessidade de mais potência, não sinto necessidade de algum outro tipo de conforto, item de conforto, porque ela, rapaz, é muita coisa que ela tem, cara. Só porta-luvas, ela tem 4 porta-luvas. Se contar o porta-trecozinho que tem junto à tampa do tanque, você tem 5 lugares para guardar as coisas, dos quais 2 tem chave. E ela tem 7 USB?
Tem tomada USB, tem tomada 12 volts separada uma da outra, com chave, isso tudo fica dentro do compartimento com chave. A estabilidade dela é espantosa. Espantosa. Às vezes eu baixo o speed do porco e eu entro no modo TC, né, de pilotar. E aí, meu amigo, é arrastar de um lado, do lado esquerdo eu arrasto o apoio lateral, o pezinho lateral. E do lado direito eu arrasto a descarga dela no chão. Já não sei nem como, teve uma situação que eu consegui arrastar a carenagem ali do apoio de pé. Aí é o modo TC, hein? O modo TC, mas pessoal, não faça isso, viu? Isso é espírito de porco que baixa na gente e a gente faz essas bobagens. Mas é muito estável, é muito estável. O pneu 150 na traseira dá uma estabilidade e o centro de gravidade dela é muito baixo, muito baixo. A moto é muito estável. Você vai chegando num semáforo para parar, você praticamente para a moto e ela não pede para você pôr o pé no chão, porque a moto, quando ela tem um centro de gravidade um pouco mais alto, ela fica fazendo aquele balanço, né? E a Maxim, pelo fato dela ter o centro de gravidade muito baixo, ela vai... Você para, aí depois você parou que ela... Aí você põe o pé no chão. Mas porque você balançou. E aí eu ia te perguntar, e a altura dela em relação ao solo? É baixa? Você passa na lombada de boa? Como é que é essa característica? É muito difícil, só se a lombada for muito alta, para eu, com a titia Crazy na garupa, ela raspar no descanso central, né? Que o que pega é o descanso central. É muito difícil. Tem que estar muito alto ou eu passar muito rápido para acontecer isso. Ela é realmente, porque ela é diferente da Burgman, que foi o que me incomodou na Burgman. A Burgman só tem um amortecedor central, né? E a Maxim tem os dois lá atrás. Então ela é um pouco mais firme nesse sentido. Não que seja melhor ou pior, mas a sensação que eu senti foi melhor. Cara, muito bom. Exatamente a gente poder conversar aqui sobre a Maxim. Acho que muita gente tem curiosidade sobre essa moto. A gente, principalmente aqui em Recife, que a gente vê quase nenhuma no trânsito, porque a gente não tem concessionária que atende aqui a região. Mas em relação, já que você tem concessionária aí, você vê um grupo legal de Maxim rodando aí em Vitória? Eu sei que tem bastante. São Paulo eu sei que tem muita. Aqui tem bastante Maxim. No Rio eu sei que tem bastante também. São Paulo, então, nem se fala. No Sul, Campinas, na região Campinas e descendo Curitiba, também tem bastante. Ela é muito bem aceita nesses lugares. Infelizmente, aí no Nordeste, vocês só têm em João Pessoa uma concessionária. Em Recife, vocês só têm uma oficina autorizada para fazer serviço. Não tem o showroom de venda de novos. Mas a oficina credenciada já tem o atendimento de pós-venda no mesmo nível de um concessionário, né? Beleza, TC. Então foi muito legal poder compartilhar um pouquinho aqui de um proprietário de Maxim 400 para quem quer subir de categoria, uma moto muito boa para você viajar, se você quer viajar com segurança. Com certeza, uma cilindrada maior vai te dar essa possibilidade. Você consegue fazer viagem onde você chega muito mais descansado, porque você diminui a resistência ali do vento, você tem uma posição de pilotagem, como o TC mesmo falou aí, várias posições, então isso ajuda muito na hora da condução, e principalmente na hora que você passa longos períodos pilotando. Isso é que você percebe que o aumento de cilindrada melhora bastante. Eu notei isso subindo aí da PCX para SH, imagina partindo para uma Maxim. Aí eu acho que eu não ia nunca mais nem parar em casa, meu camarada. Pois é, meu jovem. E as pessoas olham, porque ela é presença, né? Ela é avantajada assim, no aspecto visual, ela realmente causa impacto visual onde você passa e onde você chega. Mas a minha Maxim, que eu chamo de branca nave, né? A minha branca nave, a única coisa que eu fiz até hoje nela foi uma lâmpada de farol queimada, das duas que ela tem. O resto foi só revisões e troca de pneus. Mais nada. Mais nada. Muito bom essa... E aí as pessoas olham isso, vê aquela presença, aquele impacto visual e acham que ela é muito cara. Aí vem a outra surpresa. Não é tão cara, não é isso? Não é. Se você for comparar uma X-Max, uma SH, uma Downtown e uma 400 nesse nível, ela está saindo hoje por R$ 26.990. Né? A X-Max está saindo quase por 23, não é isso? E a diferença de potência é muito grande.
é grande, uma 250 para uma 400 cilindrada, né? Então tem uma diferença. Mas assim, não comparando uma com a outra, mas o valor em si, o valor do investimento para você ter todo esse retorno de 26.990, eu acho que vale muito a pena. Então, legal. E para quem quer colocar uma moto de maior cilindrada no radar, vale a pena observar a Yamaxin, né? Certamente. Se está na sua faixa de necessidade, se é isso que você precisa, um scooter de maior conforto, com maior potência, né? Com maior nível de segurança ativa e passiva, eu realmente indico. Muito bom. E TC, pede para a galera aí já ir acompanhar lá o teu trabalho, claro, conhecer também a Branca Nave e vamos embora, né? É isso aí, galera. Meu canal, né? Se você digitar lá no YouTube, na lupazinha lá, Raliele TC, Raliele é meu nome, TC é meu apelido, as pessoas me conhecem por TC. Você vai encontrar meu canal, vai ser um maior prazer ter você lá como inscrito, compartilhando as experiências comigo. E eu tenho muitos vídeos nesse canal. Na realidade, esse canal existe desde 2007, mas eu nunca tinha produzido vídeos para compartilhar com a galera. Ela era mais uma espécie de arquivo que eu tinha das minhas coisas. Mas aí, incentivado aí pelo Rafael Cantarelli, pelo canal dele, eu resolvi também começar a brincar nessa área aí, fazer alguns vídeos. Estou fazendo, as pessoas comentam, participam. Então, será um prazer ter você lá. Tem muitos vídeos da Maxim, tem vídeos também da Volts, e o objetivo é realmente compartilhar experiências com vocês. Como essa que nós estamos fazendo aqui, agradecer ao Rafael por essa oportunidade. É muito legal a gente poder trocar experiências. Exatamente, passando toda essa experiência aí, né? É muito bom, cara. Isso é o que faz a gente crescer, porque essa troca de experiência... Eu não sei se você se lembra, Rafael, aquele curso que nós fizemos juntos uma vez, lá na Pernambuco Motos. E as pessoas, pô, você tem não sei quantos anos de moto, para que você vai fazer esse curso? Eu falei, cara, não tem um curso que você faça que em alguma coisinha você não aprenda. Aqui, ó, e tá aqui, deixa eu ver aqui, ó, meu diploma. Tô vendo ele aí, tô vendo, é. E aí, você sempre aprende alguma coisa nos cursos e sempre aprende alguma coisa com seus inscritos. Essa troca de experiência é muito rica. Rica para quem produz o conteúdo, rica para quem também assiste. E isso acaba enriquecendo o debate, né? Eu acho fantástico isso aí. Hoje o YouTube é a principal ferramenta de comunicação virtual sobre qualquer assunto. Não, e uma das coisas, né, TC, você consegue obter informações que, se não fosse dessa forma, a quem você iria recorrer, quem você conhece que tem uma Maxim 400, para você conseguir colher esse tipo de informação. E assim não, a gente consegue disponibilizar para o mundo inteiro e, de repente, a gente consegue fazer com que alguém escolha a moto. De repente, a Maxim não pode ser para você, mas você pode ter um outro modelo que a gente vai falar aqui. É isso que eu também já queria fazer. Queria saber qual é o modelo de scooter que você quer que eu traga o proprietário aqui para que ele fale também sobre as características da moto. Então, eu quero também essa sugestão, deixa aí no comentário, é muito importante para que a gente traga um conteúdo que você precisa aqui no canal. Show de bola, muito massa. Beleza? Então, eu queria agradecer a tua participação, a participação dessa galera que ficou com a gente aqui. E, galera, like, não esquece, aqui no canal, se inscrever lá no canal do TC e vamos embora até o próximo vídeo. Valeu, TC, muito obrigado, meu velho. Show de bola, como eu costumo dizer, aquele abraço. Tchau!